paz do Senhor a todos. Como vai você? Tudo bem? Vamos meditar na palavra do Senhor. Abramos as nossas Bíblias no livro do Eclesiastes, no capítulo 3 e o versículo 1. Este texto bíblico, bastante conhecido da igreja, mas que nos traz bons ensinamentos. Capítulo 3 e o versículo 1 que diz: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Queridos, essa palavra, ela é uma palavra bastante sugestiva para os dias atuais. Um dia em que nós vivemos, em que a sociedade vive, correndo de um lado para o outro, muita ansiedade em busca de realizações e muitas das vezes nos esquecemos de que há um tempo para todas as coisas. É bem verdade que dentro deste tempo não podemos e não devemos cruzar os braços, devemos fazer a nossa parte. Porém, queridos, sabemos que Deus, o Deus que nós servimos, o Deus que nós conhecemos, Ele tem um tempo determinado para todo o propósito abaixo do céu. E há um tempo determinado por Deus para solucionar as minhas necessidades, as tuas necessidades, e nós devemos saber, compreender o tempo de Deus em nossas vidas. Mas a verdade é que muitas das vezes somos ociosos e precipitados, porque a palavra do Senhor, ela diz que o homem nascido de mulher é cheio de inquietação. Mas a palavra de Deus, ela continua nos ensinando. Vamos ler o versículo a seguir que diz, o versículo 2: há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Observamos neste versículo lido que há um tempo para todas as coisas em nossas vidas. O tempo de nascer e o tempo de morrer, o tempo de plantar e o tempo de colher aquilo que se plantou. Eu faço uma pergunta. Responda para si mesmo. Adianta nós corrermos, nos inquietarmos e ficarmos ansiosos para resolver questões que nossas forças, nossas condições humanas não têm condição alguma para as resolver? O que nós temos observado nos dias atuais é que, em busca destas soluções, desta tão grande ansiedade que tem no coração do homem de solucionar as coisas de um dia para o outro, questões que muitas das vezes levam-se semanas ou meses, anos, ele quer resolver de imediato. Nós temos observado que isto tem acarretado em problemas de saúde. Sim, queridos, muita gente ansiosa, e esta ansiedade trazendo para si frustrações, porque quando não consegue realizar aquilo que deseja, aí nasce a frustração e trazendo com isso consequências para a saúde. Quem sabe aí não está a razão pela qual temos visto tanta gente sofrendo de ansiedade, sofrendo da doença do século, a síndrome do pânico, depressão e tantas outras doenças psicológicas. Vemos que nisto aí, muitas das vezes, o homem ele abre uma brecha, uma lacuna, para que o adversário de nossas vidas possa se infiltrar. Sim, exatamente, queridos. Porque quando começamos com esta ansiedade exagerada, desordenada,
começamos a entender no nosso psicológico que Deus não está no controle da nossa vida. E com isto, nós nos precipitamos, nos frustramos e viemos a adoecer. Sim, porque as doenças psicológicas, elas nascem a partir daí. Problemas muitos da mente que você não consegue resolver, solucionar e começa a ficar perturbado, angustiado, não é? Não tem mais sono, perde o sono. Quantas vezes ouvimos pessoas falarem que passou a noite em claro pensando nos problemas e o dia amanhece e não consegue solucionar. Então passa um dia, não é, ali perturbado, atribulado, sente dores de cabeça, a pressão sobe, as taxas elas vão lá para cima, não é verdade? E fica naquela ansiedade o tempo todo, os dias vai passando, semanas, meses, não soluciona o problema e acaba enfermando de vez. Quantas pessoas não têm tido derrames, né? AVC, né? Que é o derrame cerebral, tem tido problemas de taquicardia, chega a ter um infarto, né? Por conta desses problemas que não consegue solucionar. E outras têm tido esta doença terrível chamada depressão. Sim, queridos, mas que nós possamos fazer diferentes, possamos confiar no Senhor, descansar nele, como a sua palavra nos ensina. Deleita-te também no Senhor, e ele concederá o desejo do teu coração. Deleitar-se em Deus é descansar em Deus, é confiar no Senhor, porque não adianta a precipitação, não adianta nós querermos resolver os nossos problemas de um dia para o outro, até porque nós somos limitados, mas que nós possamos, amados, confiar mais no Senhor. Se o teu problema ele é tão grande, porque eu entendo que você tenha problemas, talvez você esteja desse lado aí dizendo, mas irmã, você não sabe o caminho que eu passo. Você não sabe o quanto é difícil o momento que eu estou vivendo. Problemas familiares, problemas com filhos, marido, problema financeiro, problemas de ordem estrutural, familiar ou financeira, de diversas formas. Sei que existe, não é? De repente um filho problemático, envolvidos com vícios, né? Um marido adúltero, que está trazendo problemas, consequências terríveis familiar, né? Mas eu pergunto para você novamente, adianta você pôr a mão na sua cabeça e querer resolver o problema? Será que adianta você fazer isso? Será que desta forma você não estará acumulando mais problemas para a tua vida? Porque se você perder a sua saúde, perder o seu siso, a sua concentração, a sua condição, não é, de resolver as questões, de que forma, amados, você poderá viver nesta vida desta maneira? Não é verdade? Pare e pense. A palavra do Senhor pede para nós confiarmos, nos deleitarmos nele. Confiar no Senhor é quando estamos em meio a essas questões, essas tribulações da vida, mas que são passageiras, porque nada é perpétuo, como a palavra diz. Tudo tem o seu tempo, e tem um tempo em que esta situação ela vai passar, ela vai mudar, ela não veio para ser permanente na tua vida. Veja o que o versículo 11 do mesmo capítulo em que nós lemos, o que ele nos diz, a parte A: tudo se fez formoso no seu tempo. Eu já vou fechar a minha Bíblia. Você compreendeu? No seu tempo, no tempo de Deus, tudo se fez formoso. No tempo de Deus, todas as coisas foram
para o seu devido lugar. No tempo de Deus, a mudança, a transformação do quadro. No tempo de Deus, haverá milagres para a tua causa. Confia no Senhor. Deleita-te nele. Não te precipites, porque a precipitação nos traz consequências e consequências drásticas. Vamos colocar de lado esta ansiedade. Muitas das vezes a ansiedade é para mudar a posição financeira, a condição financeira. E quer trabalhar, não tem tempo para o Senhor, não tem tempo de fazer a obra, não tem tempo para orar, não tem tempo para meditar na palavra. E por conta disso, tem as suas consequências. Como diz João, capítulo 5, versículo 39. Errais por não examinar as Escrituras e não conhecer o poder de Deus, não é? Então, por este motivo, o homem erra. O homem não tem conhecimento de Deus por não examinar a sua palavra, né? Mas que nós possamos nos aproximar do Senhor, nós possamos fazer como a Bíblia diz, lá em João, no capítulo 5, e o versículo 39, nos aproximarmos de Deus para conhecermos melhor o seu poderio, a sua vontade e o seu tempo determinado em nossas vidas. Medite também em Mateus, capítulo 20 e o versículo 26, em nome de Jesus. Que Deus em Cristo continue te abençoando. Que Deus em Cristo continue nos fortalecendo e que nós possamos verdadeiramente estar na vontade do Senhor para a glória do seu nome. Só retificando, amados, o capítulo 5 e o versículo 39 do livro de João nos diz: examinai as Escrituras, porque vós cuidastes nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. O texto que citei para vocês se encontra no capítulo 20, e o versículo 22, que diz: errais por não examinar as Escrituras e não conhecer o poder de Deus. Que Deus em Cristo continue te abençoando, nos abençoando, e que nós venhamos aguardar a sua palavra no coração, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.